Beleza, obrigado, Álvaro. Barroca, Pedro Henrique, da Rádio Band News FM. Primeiro eu gostaria que você analisasse o desempenho do Atlético. Teve uma chance clara com o Jefferson ali no segundo tempo de ter vencido o jogo. O Fernando Miguel fez uma grande defesa também no primeiro tempo. Gostaria que você analisasse esse desempenho e esse impacto na sua visão. Ele foi justo. E se me permite, eu gostaria que você também fizesse uma avaliação do que fez o árbitro Douglas da Silva, do Rio Grande do Sul, na partida de hoje. Você acha que o Atlético foi prejudicado, como o presidente acabou avaliando há pouco? Boa noite, bom ouvi-lo. Bem, boa noite. Antes de responder, queria pedir desculpa a todos pela minha demora aqui, mas hoje em especial eu precisei acompanhar os jogadores que não entraram na partida, já que a gente viaja amanhã cedo e hoje a gente precisou fazer um complemento, então peço desculpa a todos aí pela espera. Achei uma partida bastante difícil, como a gente já imaginava que seria, uma equipe muito bem organizada coletivamente, muito intensa, assim como a nossa equipe também. Foi um jogo muito disputado, muito competitivo, um jogo de poucas oportunidades, mas um jogo de muita intensidade, um jogo muito sensível. Qualquer erro ali seria fatal. E entendo que o Atlético foi bastante competitivo, teve as suas oportunidades. Tivemos diversos escanteios, faltas, bola parada, tivemos oportunidade de frente, tivemos chute do Natanael de fora, de perna direita, mas não foi suficiente para a gente vencer o jogo. Agora é virar a chave dessa partida. Mais uma partida muito difícil no final de semana, mas esse jogo também me mostrou alguns indicativos muito positivos de evolução da equipe em alguns aspectos coletivos. Jogamos hoje uma partida contra uma equipe que vai, na minha visão, chegar longe na competição, e a gente se portou muito bem. Sobre o árbitro, acho que a nossa direção pode falar melhor. Eu estava ali na beira do campo, você acaba estando muito envolvido emocionalmente ali com o jogo, eu preciso ver depois tudo com mais calma. Dois ou três lances assim, eu discordei ali na beira do campo, um cartão do Maranhão, um cartão do Natanael, que o Natanael deu um carrinho na bola ali. Mas eu prefiro fazer esse tipo de avaliação sem envolvimento emocional, então não convém falar nesse momento. Barroca, boa noite. Natália Freitas, da Rádio Sagres. Barroca, o Atlético chegou a 5 jogos sem sofrer gols de forma consecutiva. Queria saber se essa foi uma das questões que você priorizou quando você chegou ao Atlético, dar atenção ao sistema defensivo do Dragão, e o quanto isso é importante em um campeonato tão equilibrado como o Campeonato Brasileiro. É muito importante dar uma segurança para a gente, essa sequência, mas isso é fruto do empenho dos jogadores. Vocês podem ver aí o empenho do Zé Roberto, do João Paulo, impressionar, em correr, em marcar. Esses números aí são números que a gente precisa acreditar muito ao jogo coletivo da equipe e ao empenho, entrega dos jogadores nesse sentido. Hoje foi um jogo de altíssima intensidade, um jogo que a gente jogou pressionando os 90 minutos, assim como a equipe do Fortaleza também. Então, acho que a gente ainda tem muita margem para melhorar, também defensivamente, apesar de não estar sofrendo os gols, desde a minha chegada não sofreu nenhum gol, a gente ainda tem muita margem para evoluir, para melhorar. E agora a gente vai entrar de novo numa sequência de jogos aí bastante pesada e vamos ter que fazer esses ajustes aí jogo a jogo, pegar o material do jogo, o vídeo e dando feedback para os atletas para que a gente vá suportando essa sequência de jogos aí com boa performance. Barroca, boa noite, parabéns pelo trabalho no jogo de hoje, né? O Atlético continua invicto no Brasileirão. É o Alex Rodrigues da Rádio CBN, e eu queria te fazer uma pergunta específica de uma situação que já ocorreu hoje, nesse terceiro jogo do Atlético, né, já ter um jogador suspenso por 3 cartões amarelos, e ele é o William Maranhão, que é um cara importante para a equipe, mas desde o ano passado sofre com isso, né, com esse fato de receber muitos cartões. Queria saber se tem como trabalhar de uma forma especial para que isso não continue acontecendo, né, nos próximos jogos. Claro que vão ter lances em que ele vai precisar fazer a falta, mas se é possível, né, controlar um pouco mais para que não venha, né, a desfalcar o Atlético, né, com tanta frequência assim na sequência da competição. Barroca? De forma muito sincera, na minha visão ao lado do campo, não achei que o lance do William Maranhão era para cartão amarelo. Preciso ver depois o lance no vídeo, sem a emoção do jogo, mas hoje, sinceramente, não sou de reclamar de arbitragem, não sou de
dar opinião sem ter convicção, por isso que eu estou deixando aqui as coisas bem tranquilas, mas hoje, sinceramente, tanto o cartão do Natanael como o cartão do William Maranhão, na minha opinião, foram equivocados, lances de jogo, que acontece. O do Natanael nem falta foi, na minha visão. Então, eu não posso colocar na conta do William Maranhão um lance que eu entendi que não foi factível para cartão amarelo. Então, minha opinião é essa sobre esse assunto. Professor Eduardo Barroca, Arthur Magalhães, Rádio Bandeirantes, Feras do Esporte ao vivo aqui no terceiro tempo, para falar um pouco mais sobre esse equilíbrio da partida contra a equipe do Fortaleza, um grande adversário, professor. E um pouco mais também sobre as peças que entraram. Nós tivemos ali o Arthur Gomes, também o André Luiz, entraram ali faltando poucos minutos. Talvez se eles entrassem um pouco antes, seria mais interessante, professor? Foi um jogo muito difícil de trocar. Foi um jogo difícil de trocar porque o jogo estava muito tático, o jogo estava muito intenso. Então, em um jogo como esse, às vezes você faz uma troca, o jogador não entra na rotação do jogo e, como estava muito equilibrado, isso podia fazer a diferença. E, além disso, hoje, na minha visão, estava muito difícil tirar algum jogador, porque, na minha visão, todos os nossos jogadores estavam extremamente competitivos, estavam jogando bem, estavam intensos. Então, a escolha foi minha de tentar esticar o máximo que eu pudesse e fazer as trocas realmente no limite que eu entendesse, pela dificuldade do jogo e pela rotação que o jogo se desenhou. Boa noite, Eduardo Barroca, Felipe André do Jornal Hoje. Barroca, você disse que era um jogo muito sensível, né, essa partida de hoje, e nos minutos finais eu vi que você estava realmente muito incomodado, muito nervoso com algumas decisões dentro de campo. Esse foi um jogo que te tirou mais do sério do que normalmente? Não, ali na beira do campo foi muito mais uma informação específica do momento de jogo. Como eu tinha colocado o André Luiz, o Arthur e o Lucão, e já estava muito no final do jogo, eu estava pedindo para nossa defesa utilizar a bola no espaço nas costas, para que eles atacassem o espaço nas costas. Em alguns momentos a gente estava fazendo uma opção mesmo no final do jogo de fazer um jogo mais curto por trás, e naquele momento a gente acabou cedendo uma falta frontal para o Fortaleza, que não poderia ter cedido. Foi basicamente isso, mas de uma forma geral a gente se comportou muito bem, foi muito competitivo, foi um jogo que com certeza eu vou ter maior prazer em, já hoje de noite, pegar no vídeo, olhar, estudar, ver aquilo que a gente fez de bom e começar a trabalhar os ajustes para o próximo jogo. Boa noite, Eduardo. Angélico do Popular. Você disse aí que foi um jogo muito tático, as duas equipes muito competitivas, você teve o prazer de assistir o jogo, e o Atlético se mantém aí com a defesa sem tomar gol, né, sob seu comando, 5 jogos, mas você diria que, de repente, na questão do detalhe, de algumas coisas serem corrigidas, a questão ofensiva é que preocupa você, o Atlético precisa melhorar, precisa definir mais, e você... assim, imagina que domingo o Atlético vai ter que saber sofrer diante do Atlético Paranaense em Curitiba. Boa noite. Bem, me preocuparia mais a parte ofensiva se a gente não tivesse criado nada. Eu acho que o Atlético, dentro da circunstância do jogo, do nível do adversário, da intensidade, eu acho até que o Atlético criou algumas oportunidades. A gente teve muitas bolas paradas, a gente teve chute fora, a gente teve oportunidade lá com o Janderson. Tivemos diversos cruzamentos no primeiro tempo que a bola foi passando ali, atravessando a área. Mas, obviamente, a gente tem ainda uma margem de crescimento muito grande na questão ofensiva. Os jogos que a gente conseguiu colocar vantagem, sair na frente, foram jogos que a gente venceu. Então, isso precisa ser uma referência para a gente. Sem sombra de dúvidas, o jogo contra o Atlético vai ser um jogo difícil, mais uma vez pelo nível do adversário, pelo momento que vive. Mas eu, pessoalmente, não gosto de usar o termo saber sofrer, porque saber sofrer é algo que você não controla. Eu vou dizer que a gente vai precisar se defender de uma forma organizada, de uma forma agressiva. A gente vai precisar saber mentalmente viver todos os momentos do jogo. Vai ser um jogo de um nível muito alto, um jogo difícil como foi o de hoje, mas eu tenho total convicção que a gente vai recuperar fisicamente desse jogo de hoje e a gente vai chegar lá com uma condição de fazer um bom jogo aí contra a equipe do Atlético Paranaense. Ok, Igor, boa noite, é o Gustavo Ramos da Rádio Band News. Foi um empate no qual o Fortaleza fez um jogo muito parelho, um jogo bastante semelhante àquilo que
que o Atlético vem jogando nesse Campeonato Brasileiro. Para você, o que faltou para o Atlético para conseguir os 3 pontos jogando hoje em Goiânia? Boa noite. Igual como você falou, o Fortaleza fez um jogo muito parelho, como você falou. Hoje era um jogo muito de detalhe, entendeu? Os dois times estão muito bem treinados taticamente. O Fortaleza está vindo num bom momento, como a gente também está num bom momento. Mas hoje eles taticamente também foi muito bem. Foi um jogo muito truncado, foi um jogo com poucas oportunidades. Mas a gente sabia que esse é um jogo muito difícil. Era quem tivesse a oportunidade, tinha que fazer e sabia que ganhar o jogo. Mas é isso mesmo. Natália Freitas da Rádio Sagres, boa noite. Cariús, o Atlético chegou a 5 jogos seguidos sem sofrer gols, apenas 8 gols sofridos em 27 partidas. Sistema defensivo muito sólido. Tá faltando agora o Atlético criar mais oportunidades na parte ofensiva, Cariús? Boa noite, Natália. Isso é um ponto muito bom para a nossa equipe. 5 jogos sem tomar gol. Nossa equipe, taticamente, começa já lá desde o Zé Roberto. O nosso time defensivamente não é só nossa linha de 4 e os nossos 2 volantes, não é isso. Todo mundo marca. A gente vê a entrega do Zé e do João Paulo, do Natanael. O Janderson, o Natanael sempre vindo ali até embaixo, ali descendo muito para ajudar, como o Janderson também. A gente sabe que o nosso time, o nosso forte é o nosso coletivo. Agora a gente só está faltando a gente dar mais uma caprichada para a gente, no último terço, a gente está começando a voltar fazendo os gols. Igor Cariús, muito boa noite, bom estar falando com você, é o Alex Rodrigues da Rádio CBN. Vocês jogaram contra um time que veio para cá 100%, que é o Fortaleza. Próxima rodada, mais um que está 100% na competição, que é o Atlético Paranaense. Mas o adversário que você imagina que vai ser como foi o Fortaleza hoje, ou você já vê alguma característica diferente nesse tipo de adversário, nesse tipo de jogo? Boa noite, Alex. A gente sabe que o Atlético Paranaense está vindo também num bom momento. E a gente sabe que esses 2 dias, vamos descansar bem, estudar bastante também os caras. Vamos ver qual a estratégia que o Barroca vai implantar pra gente, para Deus quiser a gente vir com resultado positivo lá de Curitiba. Aqui é o Bruno Daniel da Rádio Goiânia. Boa noite para você. Você tomou um susto, né, rapaz, semana passada, e hoje pôde voltar a jogar aí em alto nível, né, na Série A do Campeonato Brasileiro. Me fala dessa dobradinha, você e o Natanael. É uma boa ideia realmente manter essa dobradinha pelo setor esquerdo? O Barroca me parece que gosta muito desse, ele vai manter. Como é que é esse entendimento entre vocês? Como é que está esse entrosamento? E essa situação de jogar com 2 laterais, né? Algo novo para você também, Igor? Fala, Bruno, boa noite. É isso mesmo, tomei um susto aquele dia, mas lá no campo eu já estava consciente, mas tinha tomado um corte atrás na cabeça, tive que sair, fazer o protocolo da CBF, que é ir para o hospital, fazer as baterias de exame, mas graças a Deus fiquei bem. Igual você falou, essa dobradinha, graças a Deus a gente está dando certo, o Natanael ajuda bastante e a gente tem uma parceria muito boa, não só entre eu e o Nato, mas é o nosso time coletivamente. A gente está muito bem fechado nessa parceria, sempre um correndo pelo outro, um sempre ajudando o outro, e isso, se Deus quiser, a gente vai ter grandes frutos na competição. Boa noite, Igor Cariús. Igor, o Atlético teve uma semana de folga, jogou hoje e já viaja amanhã cedo. Qual que você entende que precisa ser o foco nesses pequenos dias que o Atlético vai ter até jogar contra o Atlético Paranaense no domingo? Boa noite. A gente agora não tivemos essa semana cheia aí, trabalhando bastante. Não tinha tido essa semana cheia ainda com o Barroca, para ele estar acrescentando, fazendo os ajustes dos conceitos dele. Agora esses 2 dias a gente pensar bem em descansar, recuperar e estudar bastante a equipe do Atlético Paranaense, que está num bom momento, mas a gente sabendo que vamos para um jogo muito difícil lá, é o que a gente faz, intensidade, competir bastante, Deus quiser a gente vai trazer um resultado positivo de Curitiba. Boa noite. Você disse aí que era um jogo com previsão de ser decidido com detalhe, um jogo muito equilibrado. Vai ser essa a cara do Campeonato Brasileiro, da tua visão? E vai ser preciso o Atlético fazer jogos assim, de paciência para buscar o gol, para suportar, saber sofrer e buscar o gol? Será mais ou menos assim? Boa noite. Boa noite. A gente sabe que
o Campeonato Brasileiro, elite da Série A é muito difícil. A gente sabe que em nenhum momento não tem um jogo fácil. A gente sabemos só tem, como eu tinha falado no começo, em alto nível, só jogo em alto nível. É o que a gente falou, o nosso forte hoje no Atlético é o nosso coletivo. É sempre todo mundo junto, com paciência também, como a gente estava hoje. O time do Fortaleza baixou as linhas, a gente ficar com a posse de bola, rodar bem, até a gente encontrar uma oportunidade, a gente criar a chance para a gente fazer o gol. E também suportar, também ter a humildade no momento que o outro adversário também estiver bem, para a gente baixar as linhas e marcar. E todo mundo, um na parceria, todo mundo marcando, um ajudando o outro. E é isso que a gente tem que fazer.